Bom dia, meninos, tudo bem? Então, voltando, na nossa aula de hoje. Aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a intolerância religiosa. Então, hoje a gente vai falar um pouco, sobre a tolerância religiosa na correção da nossa atividade e a importância dessa tolerância. Então, vimos, que a intolerância, ela provocou e ainda provoca, a morte, muitas vezes, de muitas pessoas. Então, nós temos que ser tolerantes, ter o respeito, pela religião e pela crença dos outros. Então, a tolerância religiosa é um valor importante das sociedades contemporâneas ocidentais. Grande parte dos países possui leis que defendem a liberdade de culto, que inclusive consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 18, Toda pessoa tem direito à liberdade de religião, consciência e pensamento. Então, você pode professar a sua religião com toda a liberdade. Então, este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, você tem a liberdade, é católico, eu vou ser evangélico, você passo a ser católico, eu vou ser agora judeu. Então, você tem a liberdade, de trocar a sua religião, de escolher a sua religião, Então, vamos a partir daí responder as nossas questões, O que significa tolerância religiosa? Eu passei para vocês, inicialmente um videozinho, onde nós temos, um poemazinho, do Braulio Bessa, falando sobre tolerância religiosa. Aqui eu coloquei, esse poema, vamos falar, ele, em forma de cordel, e depois vamos responder. É uma questão, tá, gente? Ela é aberta, são perguntas, que envolve a opinião de vocês. Então, não quer dizer que seja o que eu coloquei aqui. São apenas algumas possibilidades de respostas. Então, vai depender da opinião de cada um. Então, Braulio Bessa, respeite mais, julgue menos, perdoe mais, condene menos, abrace mais, empurre menos, fale mais, fale menos. E se o assunto for religião, seja razão, seja sua razão, mas também seja coração. Aliás, seja plural, seja corações de todas as crenças, de todas as cores, de todas as fés, de todos os povos, de todas as nações. Não transforme sua fé em uma cerca de arame cortantes. Use ela para se transformar em alguém melhor que antes, em alguém melhor que ontem. Se transforme alguém. Afinal, do que vale uma prece se você não vai além? Se você não praticar o bem, pratique o bem sem olhar a quem, sem se preocupar com a crença de ninguém, pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. Deixe Deus ser o Deus de cada um. Deixe cada um ter o Deus que quiser ter. Seja você e deixe o outro ser o que ele quiser ser. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Tenha pelo menos respeito pelas crenças e religiões dos outros, Então, gente, o que vem ser então a tolerância religiosa, A preservação do direito do indivíduo de professar sua religião sem sofrer qualquer tipo de perseguição, seja qual for a sua crença, e refere-se à atitude respeitosa e convivial diante de diferentes religiões, isto é, a atitude que demonstra respeito e aceitação em relação à religião ou crença do próximo, Então, o mais importante quando se fala da tolerância é que ela deve ser mútua. A sociedade deve fazer esforços para que isso fique muito claro, que todos os cidadãos, os meios de comunicação e educação deveriam servir para isso como instrumentos eficientes. Na tolerância religiosa, todos nós, sem exceção, precisamos aprender a ter atitudes respeitosas diante das confissões da fé diferente da nossa e saber conviver com as pessoas que são adeptas de outras religiões, mas também isso quer dizer que a tolerância não é o mesmo que a indiferença. Ora, quando não prestamos atenção ou quando refutamos os valores do próximo, as nossas atitudes não são de tolerância. Então, gente, a intolerância religiosa, ela é crime.
tá? Então, vamos estar respeitando a diversidade, ok? Bom, letra B. Por que ela é valorizada hoje, né? Por que a tolerância religiosa hoje ela é valorizada? Ela é valorizada hoje como uma forma de colaborar para a harmonia social, a paz civil, uma vez que o mundo, em especial o nosso, né, globalizado, é habitado por pessoas com crenças e valores diferentes, que nem sempre compreendemos, e desrespeitá-los poderia significar um caos. Então, nos dias de hoje, a tolerância religiosa passou a ser valorizada porque é fundamental para qualquer sociedade o respeito e o reconhecimento da liberdade de pensar diferente, ter religiões diferentes, ou seja, a liberdade ao culto deve ser um valor essencial numa sociedade que objetiva viver em paz e harmonia, tá? Então, por causa da convivência de pessoas com crenças distintas, principalmente no Brasil, né, que temos tantas pessoas, né, com diferentes religiões, aonde, né, a mistura de culturas é muito grande. Então, a tolerância religiosa é necessária para que a sociedade se mantenha estável sobre suas diversas crenças e evitar divisões, né, como o que aconteceu com a Índia e o Paquistão, por exemplo, certo? Bom, letra C. As sociedades sempre tiveram liberdade de culto? Como vimos, não, gente. Igual, principalmente, né, no período medieval, né, que a gente viu a questão da Inquisição, e hoje em dia, apesar de tudo, ainda se tem a intolerância religiosa, um preconceito e um desrespeito com a religião do outro. Às vezes, dentro da nossa própria religião, a gente vê o desrespeito com uma outra igreja. Então, infelizmente, ainda nos dias atuais, a gente vê certa intolerância e não tanto a liberdade de culto, né? Então, a liberdade de culto nem sempre existiu, tendo existido historicamente perseguições às minorias religiosas e a prática de violência, né, contra os hereges. Então, praticamente, aqueles que não seguia aquelas convicções, aquela doutrina, acabava sendo considerado um herege e perseguido pela Inquisição, que representou praticamente, né, uma grande intolerância religiosa. D. Você acha que sobre religião não se discute? Essa é uma questão, gente, pessoal, tá? Por quê? Em que a religião é diferente de outros temas? Ou não é? Então, vocês vão colocar a opinião de vocês. Então, aqui é uma possível resposta, tá? Mas é a opinião de vocês. Então, em todas as discussões polêmicas, o mais difícil é não julgar. Mas é na discussão de religião que repousa a maior dificuldade de aceitação dos diferentes exercícios de fé. Será que existe certo e errado? O que é certo para uns pode não ser para outros. O que é confortável e se acomoda bem nos gostos ideais ou crenças de uns pode ser o contrário para outros. Então, bom seria se todos abríssemos mais nossas mentes e corações para aceitar as diferenças. É fácil conviver quando há identidade de opiniões, mas o verdadeiro exercício de civilidade, generosidade e aceitação reside na compreensão de que somos todos mestres uns dos outros. Não é preciso concordar com uma opinião diferente da sua, não é preciso abrir mão de suas convicções, ouvir, refletir e analisar sem preconceitos, permite discussões saudáveis e produtivas, que promove o crescimento, o amadurecimento e uma convivência mais harmoniosa nesta comunidade humana tão carente de gentilezas e paz. Então, assim tudo se discute, até futebol, política e religião, havendo respeito e consideração pelos pontos de vista diferentes, havendo a compreensão de que discordar de uma opinião não se trata de uma agressão pessoal, mas apenas uma forma diferente de pensar. Muitas amizades serão preservadas e muito se pode aprender e trocar. Então, gente, a gente pode, né, discutir, a gente pode conversar, né, ter diferentes pontos de vistas. Porém, nós devemos respeitar a opinião do outro, né? O problema, porque tem muitas pessoas que acabam sendo fanáticas, né? Então, aquela religião acaba levando, né, ao fanatismo religioso. Então, aí começa a intolerância religiosa, né? Então, nós devemos ter esse cuidado.
Bom, então por último que eu pedi para vocês, né, valendo-se da leitura dos textos, né, de tudo que foi trabalhado e desses 2 textinhos aqui, e considerando as posições diversas sobre a existência de Deus estudadas no capítulo que nós estamos trabalhando, né, elabora um texto dissertativo argumentativo em escrita formal da língua portuguesa sobre o tema o respeito à diversidade religiosa. Então esse é um texto que eu estou corrigindo, gente, individualmente, conforme vocês vão mandando para mim, tá bom? Então aqui não tem uma correção, porque isso vocês vão mandar e eu vou fazer a correção individual, ok? Então, gente, beijos, tá? Até a próxima aula. Fiquem com